Saúdo todos os colegas e o público em geral. Meu nome é José Iglesias, da APAMEC, Associação Paulista dos Mediadores e Conciliadores do Estado de São Paulo. Hoje estamos fazendo uma entrevista muito especial com Bruno Omori, que vai nos relatar sobre o mercado da indústria hortelã, não só em São Paulo, mas no Brasil, e outros itens importantes que vamos desenvolver com o Bruno. Mas antes disso, Natália Omori, que por coincidência é prima do seu Bruno. Olha só que Vamos esclarecer, é verdade? O que você é do Bruno Omori? Até numa audiência, viu, Bruno? Uma sessão de conciliação, mediação, a gente assina, né, o termo, tudo pra gente deixar tudo bonitinho. E aconteceu, Bruno, de as pessoas olharem meu nome e falar: Natália Omori? O que você é do Bruno Omori? Então nós somos primos, né? Então é muito gostoso acontecer essas coincidências, porque são pessoas que realmente gostaram muito do trabalho, das pessoas, né? E eu conheço o Bruno, né? A gente conviveu muito, realmente desde pequeno, na nossa infância. Então falar do meu primo, né? Ver o quanto ele se tornou um talento hoje da hotelaria e do turismo. E é muito gratificante, né? A gente poder ter essa intimidade, né? Por sermos parentes, mas e ver realmente como é gostoso ver o crescimento, né? De uma pessoa como você, Bruno. Estou muito feliz de estar aqui. Sou Natália Omori de Almeida, vice-presidente da APAMEC. Ok, vamos iniciar. Né? Essa entrevista é para a TV APAMEC, que você vai assistir através do canal do YouTube da APAMEC e no site da APAMEC. Olha só, primeira novidade, o site em começo de março, apamec.org.br. E obviamente na revista, a revista APAMEC, que a gente agradece a todos vocês, porque realmente pegou, né? A gente lançou uma ideia, inclusive da Natália, em dezembro, para comemorar 4 anos da APAMEC, que caiu no gosto do público, né? Participação, né, dos colegas mediadores, principalmente do interior. Bom, vamos iniciar a nossa entrevista de hoje. Bruno, a maioria das pessoas não conhece você. Eu sei que o hoteleiro você é conhecido não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas nosso público, né, os mediadores, conciliadores, quem é o Bruno Omori? Olha, primeiro é um grande prazer e privilégio estar recebendo vocês aqui na sede da BH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, que hoje nós estamos como CEO. E é um prazer enorme conhecer pessoalmente o nosso amigo José Iglesias, que nós já acompanhamos pela TV APAMEC, e a minha prima querida e amada Natália Omori, que desde criança nós convivemos e sempre participamos. Eu sou formado em Administração de Empresas, tenho MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Turismo, Hotelaria e Entretenimento, e MBA Internacional pela Universidade de Ohio State nos Estados Unidos e também pela Universidade de Irvine na Califórnia. Então nós começamos desde os 14 anos a trabalhar dentro do hotel. O nosso hotel era o Lorena Flat, que foi da família de 85 a 2013, e aí como coordenamos a Câmara da Copa no Turismo do Estado de São Paulo, surgiu oportunidades, vendemos. E também passamos pela Ernst Young, trabalhando também como auditor internacional por algum tempo, justamente para pegar a experiência, passar um pouco em cada empresa, né? Se dorme na Sadia, acorda na Globo, dorme na Nike, acorda no Itaú, fazendo esse clima organizacional para poder montar. Hoje nós temos também o IDTC, que é o Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. Nesse nós fazemos planos diretores de turismo, ou seja, planejar o turismo em uma cidade nos próximos 20 anos. Fizemos também centros de excelência de modalidade olímpica para várias cidades e fazemos projetos turísticos, por exemplo, estudos de habilidades de hotéis, compra e venda de empreendimentos hoteleiros e turísticos. Essa é a nossa base, né? Estamos na BH São Paulo desde 2007, primeiro como diretor executivo, depois ficamos 10 anos como presidente do conselho e agora assumimos como CEO no começo desse ano. Maravilha, olha... currículo aqui, ele cortou o currículo em 90%, senão a gente ficaria aqui 2 horas. Bruno, como está a indústria hoteleira no Brasil?
Como está a capacidade instalada, o atendimento? Hoje nós temos, por exemplo, só no estado de São Paulo, nós estamos falando de 191 mil apartamentos ou unidades habitacionais, isso em mais de 3.600 mil hospedagens. Em 2019, nós fechamos um faturamento de 12 bilhões de reais entre diária, entre alimentação, dentro dos hotéis. Por dia, passam no estado de São Paulo 165 mil pessoas que ficam hospedadas em algum hotel do estado de São Paulo. No Brasil, estamos falando no número de 365 mil apartamentos, isso falando em torno de quase 28 mil hotéis, meios hospedagens, considerando só hotel, flash com hotel, resorts, pousadas, que dá uma média de 20 bi de faturamento. Então, assim como a economia brasileira, o estado de São Paulo representa 30% mais ou menos da oferta e 35% do faturamento. Por que isso? Porque 100% das redes internacionais que têm operação no Brasil têm sede em São Paulo e 90% das redes nacionais também têm sede em São Paulo. Então, esse é o patamar da indústria hoteleira, são mais alguns trilhões de reais de investimentos em termos de ativos que nós temos dentro da hotelaria. Empregamos só no estado de São Paulo mais de 115 mil pessoas e no Brasil todo mais de 365 mil. Certo. E, Bruno, aqui em São Paulo o turismo mais é de negócios? Olha, São Paulo cidade sim, mas São Paulo estado nós temos 645 municípios e todos os tipos de turismo. Nós vamos ter desde uma estância hidromineral, passando por turismo de saúde, esportivo, e temos todos os tipos de turistas aqui. Vai ter um Campo do Jordão, ou o litoral, ou interior, né? Então nós estamos falando de um turismo completo do estado. A cidade de São Paulo é uma cidade de negócio, assim como é também a Campinas, Ribeirão Preto e Araraquara. E aí nós temos muito mais congressos, negócios e feiras. E dentro do estado de São Paulo a gente tem essa possibilidade de ter uma abrangência maior. Nós temos agora um grande programa São Paulo para Todos, junto do próprio Secretaria de Turismo, que fez investimento de grande amplitude na divulgação do estado de São Paulo e de formulação de políticas públicas, que vão ser desde agora do lançamento de um programa de crédito turístico. Para que isso? Para poder fazer um retrofit, ou seja, reformar um hotel, ampliar um hotel, mas não só os grandões, os pequenos também. Vem junto com o Desenvolve São Paulo, Investe São Paulo e uma série de outras entidades. Que maravilha. Bruno, aproveitando, né, porque às vezes o pessoal vê que a gente tem contato, então eles falam, pô, Natália, você conhece tanta gente. E será que tem algum programa para as pessoas que estudam, né, hotelaria, turismo, para começar, sabe, a trabalhar, alguma coisa? Tem algum programa? Olha, primeiro, o que eu acho bem legal é que o turismo ele tem sido a indústria que mais cresce no mundo. Enquanto a economia mundial tem crescido de 2% a 3% em média, o Brasil cresceu 0,8%, o turismo vem crescendo de 3% a 5% no mundo. Então, é uma atividade, inclusive para trabalhar com os mediadores de grande abrangência. Só um ano passado, no mundo, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, nós tivemos 1,5 bilhões de pessoas que viajaram pelo mundo, viagens internacionais. Isso gerou de exportações 1,4 bi de pessoas. 1,5 bi de pessoas, desculpa, 1,4 foi ano passado. 2019 foi 1,5 bi de pessoas. Isso gerou 1,8 trilhões de dólares de exportações. Então, você pega a economia brasileira, cresceu 0,8, o estado de São Paulo cresceu 1,8, de acordo aí com o nosso Meireles. O turismo no estado de São Paulo cresceu 5%, a hotelaria do estado de São Paulo cresceu 5,5%. E aí vem a oportunidade. Hoje existem cursos de turismo, de hotelaria e grandes oportunidades, inclusive para pessoas que começam. Várias arrumadeiras começam como arrumadeira. Se ela é um pouquinho mais esforçada, se ela começa a estudar, mesmo sem estudo, ela consegue virar uma supervisora de andares, para ir virar um auxiliar de governança e começar a fazer uma faculdade. E ela pode virar uma governanta, então ela sai de um salário mínimo por um cargo já gerencial de 6, 7, 8 mil reais e depois pode se tornar até um gerente de hotel, né? E como nós estamos falando desse tamanho do mercado que existe, da possibilidade, da potencial, que o Brasil é o primeiro de recursos naturais do mundo para o turismo. Só que nós somos só o 42º receptivo e aí precisamos colocar isso como política pública, desenvolvimento econômico, que gerar emprego e renda. Nós temos então um caminho. Olha, quando você falou 1,5 bi de turistas, você está dizendo o seguinte: 20% da população do mundo todo circula de turismo. E se nós estamos no 40º, né? Isso é sinal que nós temos uma indústria, então, praticamente
para alavancar a economia do país. Exatamente. Se for colocado como uma política macroeconômica de crescimento do país, como foi feito nos próprios Estados Unidos, hoje os Estados Unidos exportou 225 bilhões de dólares em turismo, de exportação. A França sozinha recebeu 87,9 milhões de turistas estrangeiros. Um país pequeno como Singapura recebeu 25 milhões de turistas com 6 milhões de habitantes, pleno emprego. Ou seja, se colocar como política pública gerar imposto, renda e emprego, nós podemos trabalhar o turismo como grande fonte, principalmente por ser o primeiro em potencial econômico. Sim. Hoje, nós temos 6 milhões e pouquinho de pessoas que vêm no Brasil, estrangeiros, só que 20 milhões de brasileiros vão para fora. Então a balança está um déficit. Muito brasileiro vai para fora e poucos vêm. Porém, nós temos um mercado interno que tem muito a crescer também. Hoje nós temos, por exemplo, só na cidade de São Paulo, 16 milhões de pessoas ficaram hospedadas no ano passado. Né? No estado de São Paulo vai para quase 40 milhões de pessoas, no Brasil para quase 70 milhões no mercado interno. Então, e nós temos 210 milhões de habitantes. Então a gente pode amplificar o mercado interno, porque é um país continental, e aumentar também o externo, principalmente com o dólar alto, fica muito barato vir no Brasil. Claro. Um hotel de R$200 é $50. E por que Bruno, a afluência de estrangeiro no Brasil é muito pequena? Porque começou-se recentemente só a ter política pública, claro, e mesmo assim não são eficientes como é feito, por exemplo, na Europa. Para ter uma ideia, na Espanha são gastos 500 milhões de euros na promoção e planejamento estratégico do turismo. Isso fez com que a Espanha recebesse o ano passado 81 milhões de turistas estrangeiros, mas gastaram 500 milhões de euros, 81 milhões de estrangeiros, deixaram 140 bilhões de dólares de exportações. O Brasil, com 6 milhões de turistas, recebe 6 bi, 240 bi para 6 bi. Mas o que acontece? Então, o que a Espanha faz? E eu já citado outros casos, por isso que eu citei a Espanha agora. Eles têm programa de fan tour, recebendo agências de turismo de todos os países para conhecer e aí depois poder vender bem. Tem press tour com as principais jornalistas do mundo, influenciadores, para poder conhecer e vender. Tem programas por exemplo, de tirar todos os vistos de países que são possíveis exportadores e consideram o turismo como produto de exportação. O principal produto de exportação da Espanha é o turismo. Então, foi colocado como prioridade técnica. Então vão ter colocado como prioridade econômica, macroeconômica da Espanha, da França, dos Estados Unidos, agora do Japão, Portugal, Singapura e vários outros países. E aí você consegue gerar emprego, renda e um número de exportação. Então precisa ser colocado o quê? O Brasil investiu na Embratur pouco mais de 15 milhões de dólares, enquanto a Espanha veio 500 milhões de euros. E vamos pegar um exemplo maior. Mas eles têm um mercado muito grande lá próximo. Vamos pegar o México. O México, em 1994, Brasil tetracampeão do mundo, tinham 4 milhões de turistas estrangeiros. E o Brasil, 4 milhões. Os dois eram iguais. O México fechou ano passado com 30 milhões de estrangeiros, ou seja, 35 bi de dólares de exportações. Mas o que? Eles criaram políticas macroeconômicas, ministros que eram formados em turismo, pessoas de mercado e fizeram esse tipo de coisa. Criaram distrito turístico, que aí permitiu que tivessem, por exemplo, uma série de atrativos em Cancún e em outros lugares para atrair investidores estrangeiros e aí atrair turistas estrangeiros. Só para encerrar, a Natália tem uma pergunta aqui na ponta da língua. A Espanha, eu sou espanhol, e a Espanha passou por uma guerra civil 3 anos e depois entrou a guerra mundial, Segunda Guerra Mundial. O que salvou a Espanha foi o turismo. E até hoje é a maior fonte de renda, o turismo. Exatamente. Porque você já tem as instalações, né? Você tem hotel, você tem todos, você gera muita mão de obra, né? Muita mão de obra, você precisa de mão de obra, e obviamente isso vai gerando, e inclusive é dinheiro vindo do exterior, né? Com certeza. Caminho, olha, fantástico. Eu estive lá em 2008, quando estava bem a crise da economia espanhola. O que estava salvando era o turismo. Os hotéis estavam cheios. Em Barcelona, por exemplo, tinha o pessoal indo para a feira e fazendo turismo para lá e para cá. E aí sim você movimenta. Porque quando chega o dinheiro e cai $1, ou 1 peso, ou 1 euro, ele circula direto na economia. Claro. E impacta mais de 52 segmentos diretamente. Okay. E os hotéis, Bruno, como que eles estão sobrevivendo aqui no Brasil, em São Paulo? Porque eu acompanhei, né, o Bruno e toda a família no Lorena,
E eu vi, eles traziam lá time de futebol, né? Tinham vários eventos, artistas circulando ali. Então eu consegui entender um pouquinho do trabalho e realmente você tem que movimentar muito. É verdade. O mercado hoteleiro, nós estamos falando hoje de que nós tivemos um crescimento até 2014, depois ele teve queda de 15 e 16, né? Uma queda inclusive ampla no Brasil como um todo, 17 ele estabilizou e 18 ele voltou a crescer, né? Então nós tivemos aí com isso uma possibilidade e hoje o mercado como um todo, os outros, ele precisa ser muito versátil e muito profissional, né? Então, além de você ter uma boa cama, um bom chuveiro, você ter uma boa internet, hoje é preciso ter também uma excelente e gerar experiências, né? Porque você tem várias gerações, mas todos eles querem experiências diferenciadas. Então nós precisamos hoje criar experiências para o cliente para que ele tenha um diferencial. E aí sim você consegue trabalhar vários tipos de mercados. Um hotel de São Paulo precisa trabalhar durante a semana feiras, congressos, eventos, reuniões e negócios. No final de semana pode trabalhar esporte, pode trabalhar compras, pode trabalhar cultura. E São Paulo é uma cidade muito parecida e precisa se transformar como a Nova York, Tóquio, Paris. Durante a semana negócio, nas semanas turismo. E isso vem acontecendo aos poucos, né? Com o formato que nós temos de gastronomia e o maior centro cultural da América Latina, nós podemos transformar. Mas o que? Precisa trabalhar marketing, precisa trabalhar promoção, precisa trabalhar integração. Você falou turismo, você falou lazer, né? Essa entrevista está sendo gravada 20 de fevereiro, antevéspera aí do Carnaval. Como está o Carnaval em São Paulo? Estou dizendo, eu sei que isso não é carnavalesco, já entrevistamos o nosso carnavalesco, mas conta essa parte de turismo, Bruno. Olha, o turismo para o Carnaval, como um evento de alegria, de tal, ele tem a seguinte, por exemplo, vamos pegar do estado de São Paulo. O nosso litoral vai passar de 90% de ocupação. Aí estou falando de Ilha Comprida até Ilha Bela. O nosso interior de lazer, cidades como Águas de Lindóia, como Campos do Jordão, como Atibaia, passam de 75%. E a nossa capital, que há 20 anos atrás tinha 5% de ocupação no Carnaval, o pessoal brincava que era o túmulo do samba São Paulo, hoje nós vamos chegar em 60%. Por que isso? Nós temos o Sambódromo, que é um produto consolidado, nós estaremos lá inclusive, e temos uma parceria já com a Liga de Escolas de Sambas, com a hotelaria e com a Secretaria de Turismo do município para divulgar o Carnaval para os hóspedes, né? Então ele tem o Sambódromo, que é um produto consolidado, e é um produto que você tem desde uma arquibancada que é econômica, até um camarote que às vezes custa 3, 4 mil reais, né? Então um camarote de 3, 4 mil reais ele vai ficar num hotel 5 estrelas, em uma arquibancada ele vai ficar num hotel econômico, e ele pode ser vendido esse pacote como já foi vendido. Agora, o que vem crescendo na cidade de São Paulo é o Carnaval de rua. São mais de 700 blocos esse ano em São Paulo, e aí é um pessoal de turismo econômico, super econômico, porque é um evento gratuito de rua, que a cada ano mais vem consolidando. Então, muitas vezes tem pessoas que iam para Salvador ou para o Rio de Janeiro e falam, vamos experimentar o Carnaval de São Paulo? Então, São Paulo, e aí por que o Carnaval de São Paulo acaba sendo tão atrativo? Por quê? Mesmo que se saírem 6 milhões dos 12 milhões de habitantes, ficaram 6. É o maior carnaval do Brasil já. Sim. Só que esse pessoal que ficou convida os amigos para virem. Então isso aumenta ainda mais o número de pessoas e possibilidades de entrarem. E com isso nós temos então uma entrada por ano de 5% ao ano de crescimento. Então 60% de ocupação numa cidade que nós estamos falando de 45 mil apartamentos e 111 mil leitos, nós estamos falando que o quê? Já acaba sendo também até em hospedagem o maior carnaval, porque a maior oferta hoteleira do Brasil é São Paulo cidade. Sim. E quando a gente fala hotéis, também está restaurantes ou não? Não envolvido. Ele envolve, por exemplo, o Carnaval, muitos segmentos da economia, né? Sim. E assim, os hotéis eles ficam com hospedagem, mas quem ganha mais em si é justamente os bares, os restaurantes, onde está tendo os blocos, as empresas que patrocinam, bebidas, o ambulante. Então ele gera para a economia, impacta pelo menos 52 segmentos, porque é um evento turístico, e além disso ele fortalece a imagem da cidade. E a cidade de São Paulo acaba sendo
assim na logística. Você pode ter Uber, você pode ter táxi, você pode ter metrô, uma rede muito boa, ônibus, ou até uma rede de helicóptero. Nós competimos ano a ano com Nova York da maior frota de helicópteros do planeta. Então você tem desde o turismo super luxuoso ao super econômico. E a pessoa pode vir para São Paulo e ir na 25 de março comprar uma fantasia, no 25 trocar de fantasia, ou ir no Oscar Freire e também comprar uma roupa de luxo. Okay. Puxa, e como transporte, hein, Bruno? Tá aqui em São Paulo, tá ótimo, né? A gente pega o metrô, a gente consegue estar no Oscar Freire. Olha, eu achei maravilhoso. Vim pra cá, peguei, né, na linha amarela uma Mackenzie, já caí aqui na Frecaneca. Gente, eu tô achando incrível essa estrutura nossa do transporte. Metrô, tudo, não é? Claro. É verdade. A logística que São Paulo tem de gastronomia, de hospedagem, de hospitalidade, o número de peças de teatro são mais de 400 em cada final de semana. Você tem uma gama enorme, né? E uma coisa, e São Paulo é capital mundial, né? Uma das capitais mundiais da gastronomia, né? Da gastronomia, né? Então, na gastronomia, então, nós estamos falando de mais de 4.000 pizzarias, mais de 650 sushi bars, mais de 500 churrascarias, mais de 800 cantinas italianas. E nós temos então todos os tipos de gastronomia para todos os tipos, gostos e preços. Então, se juntar todo, dá mais de 30.000 estabelecimentos ligados à gastronomia, que acaba sendo uma das maiores do mundo. Maravilha. Bom, você viaja muito pelo mundo, né? Penso eu que você viaja muito. Além de estudar nos Estados Unidos, está uma série de cursos. Agora, uma pergunta seguinte: você esteve em Londres, ultimamente você esteve em Londres. Qual foi o objetivo dessa visita a Londres? Então, foi muito interessante porque nós tivemos na ICE, que é o maior congresso e feira de cassinos e jogos do mundo. Nós fomos convidados pela Claro, que é a organizadora dessa maior feira de cassinos do mundo. Ela é maior que de Las Vegas, porque em Las Vegas é só de cassino. Lá tem cassino, esportes esportivas, tem jogos eletrônicos e todas as modalidades possíveis. Então, primeiro é uma feira que tem todos os instrumentos. A próxima máquina que você vai ver em Las Vegas mais moderna estava sendo exposta lá. Assim como uma cadeira, uma mesa, um objeto de decoração ou um sistema de controle de contar cartas que tem dentro de um empreendimento como esse. Mas tem também as apostas esportivas, que já significa quase 30% da feira, e o mercado de Londres é o maior do mundo de apostas esportivas, e que movimenta hoje mais de 500 bilhões de dólares só em jogo, sem falar de outras formas. Para ter uma ideia, voltando até para o mercado hoteleiro, Las Vegas é a maior oferta de apartamento de hotel do mundo. São 150 mil apartamentos de hotéis. Nasceu por causa do jogo, mas hoje Macau continua sendo 80% de faturamento com jogo. Las Vegas é 45% por jogo, o restante tem eventos de MMA, shows, congressos, grandes feiras, grandes eventos esportivos e entretenimento. Então ele se torna uma meca do entretenimento, ou seja, pode falar que Las Vegas é a Disney dos adultos, né? Em termos de diversão e entretenimento, mas hoje também de negócio. Só um Convention Bureau de Las Vegas emprega mais de 500 pessoas. Um Convention Bureau é o órgão que capta evento para a cidade. Para ver o tamanho e a pujança que tem. Então é um mercado que fatura hoje só em jogos, sem contar outras coisas, 500 bilhões de dólares. E se nós aprovássemos jogo no Brasil, nós estamos falando de uma entrada de 70 bilhões de dólares de investimento estrangeiro chegando no Brasil. Opa, você falou uma coisa aí que você me deixou meio... Vou até sentar aqui. Há possibilidade de o cassino, né, os cassinos serem aprovados. Os cassinos, se não me engano, em 1945 foram caçados, né? Havia, inclusive, a Urca, né? O Morro da Urca tinha um cassino famoso, né? E outros cassinos aí em várias partes do país. Mas em 1945 foram extintos os cassinos. Você vê a possibilidade, Bruno, de esses cassinos serem regulamentados no Brasil, não? Olha, nós estivemos lá especialmente por causa disso. Nós vamos fazer uma palestra contando das oportunidades. Podemos divulgar isso ou não? Com certeza. Que maravilha. Divulgar as oportunidades que nós teremos no Brasil com a aprovação dos jogos, cassinos e esportes esportivos. Um dado importante para todo mundo saber é que em 2018 foi aprovada a lei
de apostas esportivas. Falta poucas regulamentações, inclusive nós estamos falando hoje, mas ontem saiu uma regulamentação de liberação das 30 primeiras licenças para ter casas de apostas esportivas já funcionando no Brasil. Mas hoje já está autorizado, você pega a camisa de todos os times, já tem uma Sport Betting colocando lá, mesmo que seja apostando lá fora, mas já pode autorizado fazer publicidade. E a partir desse ano, mais os próximos semanas, nós vamos ter já a possibilidade de abertura de casas de apostas esportivas como existem na Europa e principalmente na Inglaterra. Isso já é fato consolidado. O que nós estamos trabalhando e que vai acontecer provavelmente esse ano, justamente porque a gente pega um governo que tem uma visão mais liberal, é essa entrada. Porque se aprova todas as modalidades de jogos, especialmente os cassinos, entram 70 bilhões de dólares de investimentos. E com 70 bilhões de dólares de investimentos, e aí por isso que eu falo que o quê? A Câmara dos Deputados está muito agitada, já tem algumas projeções, se eu colocasse para voto, poderia ganhar hoje. O Senado começa a se movimentar, o Executivo quer fazer. Por quê? Porque a gente precisa de emprego e renda. Com 70 bilhões de dólares, a gente está falando de um projeto macroeconômico, porque primeiro, vamos no mercado imobiliário, precisa procurar locais para serem construídos. Depois vamos para o mercado de construção e engenharia, precisamos construir arquitetura, construção. E aí nós precisamos o quê? Mobiliar móveis, cadeiras, camas, mesas, as próprias máquinas, para depois começar a fazer a decoração, e aí nós temos que qualificar a mão de obra. Você imagina que um cassino integral resort de Singapura tem 2.500 apartamentos, precisa de 1.300 arrumadeiras, tem 800 mesas, precisa de funcionar 24 horas, um croupier por mesa por período, 4 croupiers por mesa, 2.400 croupiers. Vai entrar na academia, vamos precisar formar essa mão de obra para ir entrar na operação. Mas se você está apostando em jogos esportivos, você já pode montar um pub dentro de um hotel com aposta esportiva. E aí ele já tem lá o whisky, já tem a bebida, a comida, e ele já criou mais garçons, mais pessoas para controlar. Ou seja, nós estamos falando de mais de 10 milhões de empregos diretos. Não, pera um pouquinho, eu acho que eu ouvi errado. Você está dizendo 1 milhão de empregos? 10 milhões, acima de 10 milhões de empregos vão ser gerados na economia. Direto? Diretos, com essa cadeia que nós falamos dessa produção. E isso vai gerar na casa de 15, 20 bilhões em impostos. Se nós estamos com um problema na Previdência, está aí uma solução. Se a gente trabalhar os jogos e o turismo de uma forma séria no Brasil, a gente resolve a situação no Brasil. Então é pensar fora da caixinha para conseguir ter um resultado efetivo. Você falou agora, sair um pouquinho da caixinha. A proibição do cassino justamente foi uma onda conservadora, né? Vocês, claro, quem está no meio gostaria que se fosse aprovado. Para mim, 10 milhões de emprego, 10 milhões, nós estamos falando 10 milhões de emprego, não tem nem que se pensar, né? Está gerando empregos, está gerando receita. Quando a gente fala 10 bilhões de empregos direto, obviamente nós estamos falando quase em 20 milhões aí de empregados. Obviamente vocês estão inclusive sendo assessorados por grandes grupos internacionais, que há interesse, né? Mas você não vê que pode ter um obstáculo nessa parte conservadora da sociedade, olha, jogos, embora nós temos aí jogos, loteca, sabe, uma série de jogos, Mega Sena, temos uma série de jogos, né? Mas são jogos oficializados, né? E aí quando fala cassino parece que estamos falando no fim do mundo, né? Você não vê essa... E justamente a aprovação disso, ele vai eliminar um problema sério que existe hoje. Hoje, jogos legais no Brasil, eles movimentam em torno de 13 a 15 bilhões de reais. Mega Sena, Telecena, Turf. Tá, esses já são. E esses são os verdadeiros jogos de azar, principalmente a Mega Sena. Ninguém nunca sabe, ninguém nunca viu quem ganhou.
né? E é muito difícil você ganhar. Só que já existe jogo ilegal. Você tem um jogo do bicho, você tem um monte de bingo, você tem cassino clandestino que não está empregando legalmente e está à margem da justiça. Se ele fosse incorporado, sabe quanto significa isso já de jogos ilegais no Brasil? Entre 11 e 12 bilhões de reais que circula de jogo ilegal. Então você criaria uma sistemática para gerar impostos de verdade, empregos formais e que poderia, e além de ser mais justo, por quê? Um cassino em Las Vegas, isso lei, né? No mínimo ele tem que pagar 70% do que entra numa máquina. Isso é programado, lógico que é randômico, mas ele paga 70% do que a pessoa apostou. Só que aí, esse é o mínimo. Se ele tiver em 69, ele perde a licença. Então já dá segurança para o apostador. Só que em Las Vegas ninguém usa 70. Se você chegar em Las Vegas hoje e ligar a televisão, tem propaganda. Venha jogar hoje no meu cassino aqui, eu estou pagando 91. Por quê? Porque ele cria um marketing para ele ganhar só daqueles 9, mas aí para trazer mais clientes, ou seja, ficar uma aposta mais... E criando uma lei formal, eles também conseguem criar programas para viciados no jogo, conseguem criar atividades de controlar e não ficar na mão ilícita, e sim na mão lícita, porque cada coisa que cai na maquininha já entra na Receita Federal. E pelo contrário, quando você não tem, hoje, essas maquininhas que tem aí por aí estão pagando 10 a 15. Ou seja, é um grande problema para a sociedade, porque quem joga ele só perde. E quando for legal, ele vai ter chance de ganhar. Então, nos discursos conservadores, nós temos hoje toda essa possibilidade de deixar formal, de gerar emprego, renda e sair da marginalidade, entrando para a legalidade. Então já existe 12 bilhões de jogos ilegais, está tapando o céu com a peneira. Então o que acontece? A ideia é, se você trabalhar isso, você vai formalizar, além de todo o investimento de possibilidades que nós temos. Bruno, você falou uma coisa aqui, que é o seguinte, que é destinada uma verba, terá uma verba para aqueles que são viciados mesmo, que pegam dinheiro e gastam nos jogos, teria uma verba para não digo cura, mas para tentar sanar esse vício do apostador. Existem hoje vários tipos de vícios, só que hoje tem viciados, só que eles não conseguem nem ser tratados porque não existe. Sim. Então eles estão totalmente à margem. A partir do momento que você cria uma legislação que legaliza os jogos e aí você traz oportunidade de emprego e renda para as pessoas, você cria condições e cria inclusive legislações para poder proteger o vulnerável, para poder proteger as pessoas que podem ter uma tendência a vício, que é o mesmo percentual da pessoa ter tendência a vício a bebida ou ter vício a droga, né? Só que aí você tem mecanismos para poder cuidar dessas pessoas. Hoje existem viciados em jogos no Brasil, porém eles não existem, porque não existe tratamento para eles, porque ele não é. A partir do momento que você formalizou, tem um mercado, está gerando emprego, está gerando renda, impostos na casa de bilhões, você cria programas para defender e para eliminar. E aí sim, você coloca à margem do que são jogos ilegais, que é quem todo mundo fica com a oportunidade de legalizar, e aí a pessoa vai ser fácil a escolha. Eu vou jogar num lugar que está pagando mais 70, às vezes 90, ou um que está pagando 10. Eu vou num lugar que é legal, que está fazendo, ou num lugar que é legal. Então aí você arruma o mercado e gera muitas oportunidades. E essa entrada de cassinos, se vier para, der tudo certo, foi aprovado direitinho, já tem um critério? Ou cada país vai regulamentar a sua maneira, ou já vai vir com algum critério de... Hoje existem vários modelos de cassinos no mundo. Você tem o Cassino Integrado Resort, que é o modelo de Las Vegas, Singapura e Macau, que são empreendimentos de 2, 3 mil, tem empreendimentos de 7 mil apartamentos em Las Vegas, que são aqueles megas cassinos. São empreendimentos que são investimentos de 2, 3, 5 bilhões de dólares, né? Então esse é um modelo. O segundo modelo é o cassino urbano, que é um modelo europeu. Você tem isso, por exemplo, na Suíça e mesmo na Inglaterra, né? Que são cassinos urbanos menores, que podem ser até uma transformação do que era o bingo para um cassino urbano. Ele é mais rápido de ser produzido e não vem com uma estrutura tão integrada. E o terceiro é o cassino hotel, que aí é um modelo, por exemplo, do Uruguai, da França, que você tem um hotel com um cassino embaixo. São 3 modelos. O Brasil ele tem que procurar, e é isso que nós estamos pleiteando, de ser um modelo mais liberal possível. Por quê? Porque aí você pode ter um cassino integrado e resort na cidade de São Paulo,
Paulo e Rio de Janeiro, mas você pode ter um cassino urbano numa cidade como Ribeirão Preto e um hotel pequeno cassino em Campos do Jordão, ou em Ilha Comprida. Então, com isso você consegue abranger e criar uma possibilidade de mais oportunidades para todas as cidades, não só para o estado grande e um estado pequeno, não só para uma megalópolis, como uma cidade do interior e uma instância turística pequena. Entendi, eu perguntei isso, Bruno, porque como nós trabalhamos com conflitos, né, então chega um momento que o que vai salvar aquela situação? Muitas vezes é algum critério, algum modelo. Com certeza. Então estão sendo feitos estudos de vários modelos europeus, americanos, modelos asiáticos, para chegar no modelo brasileiro. O que tinha na Câmara dos Deputados era um que falava de 1 por estado, 2 do estado do Rio e 2 do estado de São Paulo. Mas esse não vai funcionar. Por quê? Porque os investidores, eles querem ter o retorno do investimento que eles vão fazer, ainda mais se fizerem 5 bilhões. Então eles querem onde tem uma taxa de retorno e um payback mais rápido. E com certeza, para a APAMEC, para todos os mediadores conciliadores, vai ser mais um mercado excepcional, porque você vai ter uma série de não só conflitos, mas necessidades de mediações, tanto num questionamento do ponto de vista de formação de profissionais, como também de negociação com empresas de bet ou empresas de cassino, como também da relação trabalhista ou de negócios com fornecedores. Então é um mercado que cada vez mais a gente tem que aproximar a APAMEC da hotelaria, do turismo e fortalecer e criar essa filosofia da mediação. Agora eu vou falar praticamente, exclusivamente para os colegas mediadores e conciliadores. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos indo no mercado. Não adianta nós falarmos para nós mesmos, entendeu? Ou ficar restrito a alguns segmentos. É isso, sabe? Esse é o nosso objetivo. Partir para o mercado. Então, partir para o mercado é conversar com as pessoas que estão no mercado, que estão fazendo, como o Bruno, né? É o CEO da Associação dos Hotéis, da Indústria Hoteleira do Brasil, sabe? Isso que é fundamental. Então o campo está muito enorme. Então vamos, acredito, com a implantação do cassino no Brasil, vai gerar 10 milhões de empregos diretos. Indireto, então, nós estaremos juntos nessa implantação. Bom, maravilha, Bruno, que maravilha. Uhum. E Bruno, agora, como nós estamos aí, né, dirigentes de uma associação, todas as instituições de mediação são novas, tá todo mundo batendo cabeça, você entendeu? E, né, ano passado a gente, né, recebemos aqui o livro dos 70 anos da BIH, que o Bruno produziu, né, realmente tá maravilhoso. E, puxa, Bruno, eu queria algumas dicas, porque você transita muito bem no setor público, privado, não é? A gente tem muitos problemas no setor público, que a gente tem a mediação judicial, a mediação extrajudicial, privada. Então, puxa, às vezes a gente fica muito irritado, impaciente, entendeu? Porque no judiciário é tudo muito demorado, entendeu? Já está quanto tempo lutando aí para ter uma lei? Aí em 2015 entrou a lei de mediação, entrou no CPC, entendeu? Então, assim, aconteceu já há muitos anos, mas só foi realmente entrar na lei em 2015 que ajudou, né, as pessoas a entenderem que existe todo esse método adequado de soluções de conflitos, não é? Então eu queria algumas dicas aí, né, para nós, dirigentes, para todos os amigos também que tem câmaras, tem, né, associações, sindicatos, instituições. Eu acredito que seja muito importante. Nós estamos falando com uma associação, embora o Bruno não tenha 70 anos, com certeza, né? Mas nós estamos falando com uma associação que tem 70 anos. São 70 anos de experiência, né? 70 anos de experiência. Então, obviamente, nós somos bebezinhos, 4 anos apenas. A mediação no Brasil foi aprovada em 2015, né? Então, nós estamos inclusive, usando muito exemplo americano. Assim como quando a gente fala em cassinos, a gente logo pensa Las Vegas, né? Praticamente, o estado de Nevada foi criado, né? Que aquilo era um deserto. Aquilo era um deserto, né? Nevada era um deserto. Foi criado Las Vegas, né? O exemplo americano. E o exemplo americano também da mediação, né? Do acordo, da negociação. Então, por favor, Bruno.
Nos ensina alguma coisa. Não, por favor, vocês têm que nos ensinar. Primeiro eu quero congratular o trabalho de vocês, da Natália Moro e José Iglesias, que o trabalho que vocês têm sido feito é o trabalho que a gente precisa ter. A gente precisa fortalecer uma entidade, primeiro com canais de comunicação, falando com o nosso associado, mostrando mercados e cases que aconteceram. Então isso vocês estão fazendo de uma maneira muito especial, criando laços com o governo, criando laços contra a entidade. É um grande prazer e privilégio para a gente criar essa parceria com vocês. É um mercado que todos os segmentos da economia precisam para a gente crescer, ter uma boa solução de mediação, diminuir os conflitos, aumentar a velocidade em relação a hoje o sistema jurídico. Então eu diria que assim, se a gente pode falar de uma associação, a gente olha, por exemplo, dentro da BH em três. Primeiro é representar um mercado institucionalmente, que é o quê? Essa relação que a gente faz governamental e com outras entidades. Quanto mais entidades a gente tiver, quanto mais força a gente tiver participando de um conselho, por exemplo, a BH do Estado de São Paulo tem cadeira no Conselho Estadual de Turismo, de Ecoturismo, Artesanato Paulista, uma série de outras. Depois, trazer benefícios do ponto de vista técnicos e de gestão, né? De repente diminuindo o custo, criando parcerias com empresas que possam ser parceiras. E no terceiro, aumentando a rentabilidade, ou seja, gerando mais negócios para eles. Eu acho que o fundamento de toda entidade, em cada um dos segmentos, seriam esses três: representação institucional, melhorar a qualidade, diminuir custos e aumentar a rentabilidade. Isso vocês estão procurando fazer. Então, é encaixar cada vez mais projetos nesse nível, que o sucesso é para os próximos 40 e 400 anos da APAMEC. Maravilha. Bruno, a gente está quase terminando, mas eu queria um case seu de como você resolveu algum conflito, né, qualquer que seja, porque o Bruno, ele tem uma personalidade muito de conciliador também. Desde de nova eu já percebi isso nele, não é? Ele sempre teve uma boa escuta, muito comunicativo, não é? E sempre tomou decisões muito calculadas, né? Eu acho que assim, se a gente pudesse deixar uma dica ou contar alguma coisa, para você resolver um conflito é você primeiro escutar os dois lados, que acho que vocês fazem muito bem, e depois disso conseguir ter uma expertise naquele assunto para que você possa ajudar a solucionar. Então nós já tivemos desde, por exemplo, em relação à Copa do Mundo de 2014, nós coordenamos a Câmara da Copa aqui no Estado de São Paulo na área de turismo. A gente viu a oportunidade em 2007 que ninguém estava se mexendo de uma forma ativa. Então nós acabamos criando uma câmara temática para conversar, para unir quem estava batendo cabeça entre a FIFA e o governo, entre os empresários e a FIFA. Então nós criamos um canal de comunicação para o quê? Para unir. E aí nós passamos a falar diretamente com o pessoal da FIFA e do governo, colocamos eles na mesa, colocamos empresários. E aí todos os contratos que vieram, um contrato muito leonino, nós pudemos conversar com a FIFA e conversar diretamente com os donos dos hotéis, falando, olha, esse aqui pode ser o meio termo. E isso acabou virando um contrato que assinou com todos os hotéis no Brasil. Então acho que é um grande case para a gente deixar e é um exemplo do que vocês fazem muito bem, do que o mediador e o conciliador pode fazer. Com certeza. Excelente. Bruno, as últimas palavras. Olha, mais uma vez um prazer e privilégio aqui com a APAMEC. Parabéns pelo sucesso do programa, pela audiência e pelo trabalho de vocês dois para fortalecer esse importante mercado de conciliação e mediação. É um privilégio estar aqui com vocês e estamos sempre à disposição. Bom, as últimas palavras hoje vai ser da Natália. Então, eu falando aqui, né, José Iglesias, presidente da APAMEC, é uma alegria. Aqui nós estamos falando com a Associação dos Hotéis. Eu tenho, por exemplo, o maior prazer de ser associado da ASP, Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, que nos dá muito retorno, muitas reuniões fazemos lá. Então, essas parcerias entre associados, entre associações, entidades, isso é fundamental. E, obviamente, eu já me sinto, Bruno, muito obrigado. Parceiro. Agradeço. Somos parceiros. Com certeza. Tá? Últimas palavras para a Natália. Eu também quero agradecer meu primo. Obrigado, muito. E quanto que a gente aprendeu, não é? E como a gente pode agregar nos trabalhos uns dos outros. E que é gostoso, Bruno, a gente saber que a gente pode contar um com o outro. Com certeza, sempre. Estamos juntos. Que vocês possam entrar em contato conosco, né? Para qualquer orientação, qualquer dúvida, contato.apamec@gmail.com. Obrigado.